Boa noite a todos. Eu vou só dar aqui o início aqui da gravação. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 10 de junho, a comunidade portuguesa espalhada pelo mundo comemorou o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Temos aqui uma sobreposição. Muito bem, estão-me a ouvir bem, acho eu, está tudo em ordem. Portanto, como eu ia falando, comemorou hoje o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, um dia que foi marcado pelo feriado nacional em Portugal e alusivo a esta data. Este evento está sendo transmitido também no canal YouTube da Casa de Portugal de São Carlos e na plataforma Zoom, sendo que quem quiser fazer perguntas deverá entrar nesta plataforma, atendendo a que o canal YouTube apenas fará a transmissão. Por motivos relacionados com o agravamento da contaminação por Covid-19 aqui na nossa cidade, a Casa de Portugal de São Carlos optou por assinalar a efeméride de forma virtual, gratuita e aberta a todos os interessados, e cujo foco é lembrar o centenário do nascimento de José Saramago, Prémio Nobel da Literatura, em 1998, um ex-libris da literatura e da difusão da língua portuguesa contemporânea, uma data que, recordo, vai ser assinalada no próximo mês de novembro. Conosco temos dois ilustres convidados que irão dividir o tempo ao longo de 40 minutos, tecendo considerações sobre a vida e a obra de José Saramago, sendo que posteriormente às suas apresentações acontecerá um debate com cerca de 30 minutos de duração. Assim, cabe-me apresentar, em primeiro lugar, o historiador e docente do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, o professor Dr. Amarílio Ferreira Júnior, que irá dissertar sobre o tema Saramago entre a literatura e a política, e como segundo convidado temos o presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal de São Carlos, o Dr. António Sá Garcia Filho, advogado, que irá explanar o tema Saramago e o Brasil, impactos. Vamos começar com o professor Amarílio Ferreira Júnior, que no resumo da sua apresentação, em conversa que nós tivemos nos bastidores, enfatizou que a dimensão política do escritor José Saramago ficou plasmada no conjunto da sua própria obra literária e, nem tanto, pelos cargos públicos que ocupou. O professor Amarílio recordou que o escritor foi eleito presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, em 1989, que é uma espécie de parlamento composto por 106 cadeiras. José Saramago era afiliado ao Partido Comunista Português desde 1969 e professava de forma visceral, são as palavras do próprio professor Amarílio, de forma visceral, uma concepção de mundo marxista e ateia. Os romances de Saramago foram perpassados pela negação da negação, tanto em relação ao capitalismo como ao cristianismo ocidental, particularmente o católico apostólico romano. Fruto cultural da civilização ocidental, capitalista e cristã, Saramago teve na língua portuguesa a sua pátria, entre comas, tal como nos ensinou Fernando Pessoa. O Nobel de Literatura de 1998 usou a tramela derivada do galego como uma cortilha para esquartejar o corpo cultural da devida civilização que nos legou a epopeia de Camões. Expôs as suas vísceras, plasmadas de cristianismo e de capitalismo, por meio de uma crítica radical, sem qualquer concessão. O professor Amarílio diz ainda que a relação orgânica entre o capitalismo e o cristianismo marcou irremediavelmente o mundo ocidental desde 1789, e dali brotaram duas tendências que se tornaram o pano de fundo do proscénio no qual Saramago escreveu, por exemplo,
os romances O Evangelho segundo Jesus Cristo, em 1991, e Caim, em 2009. O professor Amarílio sublinha que, entranhado nas brenhas profundas do ulterior debate, travado entre Karl Marx, 1818 e 1883, e Max Weber, em 1864 e 1920, Saramago nunca se fiou na ideia de que a ética protestante teria engendrado o capitalismo. Para o ilustre morador de Lanzarote, o capitalismo nasceu mesmo com base no trabalho humano explorado pelo próprio homem, que se tornou, entre comas, semelhante a um Deus, no mesmo sentido daquele utilizado por Marx, tanto nos seus escritos juvenis, como na obra da maturidade, intitulado O Capital, de 1867. Nesses dois romances, Saramago explicita a um só tempo a unidade e a luta dos contrários. A linha A, unidade materializada na civilização ocidental, que lhe concedeu historicamente a língua neolatina que floresceu na Península Ibérica da época romana e que foi usada por ele como acúmen dilacerante. E a linha B, a luta dos contrários, porque tomou partido entre dois polos antagónicos e excludentes: o ateísmo, o marxismo, versus o cristianismo e o capitalismo. Quando auferido com a Laurea Literária em Estocolmo, em 1998, Prémio Nobel, o jornal L'Osservatore Romano, órgão oficial da Santa Sé, posicionou-se desta forma: um comunista com visão antirreligiosa do mundo. Tempos depois, sublinha o professor Amarílio, o jornal do Estado de São Paulo não ficou nada a dever ao periódico do Vaticano. Em 2009, ano da publicação do livro Caim, o título da matéria no caderno 2 do Estadão era uma espécie de sentença condenatória que dizia: Saramago ataca Deus outra vez. A morte de Saramago, em 2010, não só deixou a literatura mundial mais inópia, mas também a humanidade perdeu um homem bom, uma excelente pessoa e um escritor magnífico, nas palavras de despedida de Pilar del Rio, a sua eterna amada espanhola. Professor Amarílio, este é um ótimo aperitivo perdão, para a sua apresentação. Nos próximos 20 minutos, obviamente que eu informarei o senhor do tempo que resta e, desde já, muito obrigado por estar presente neste evento. A palavra é toda sua. Um grande abraço. Muito obrigado. Professor, eu tenho a impressão de que o microfone do senhor está desligado. Desculpa, estava desligado sim, perdão. Bom, boa noite a todos. Eu queria dizer que eu estou muito honrado e sinto um grande privilégio intelectual de estar aqui comemorando o nascimento desse grande escritor da língua portuguesa, mas, quiçá, nós poderíamos dizer um grande escritor de toda a civilização ocidental, né? E dizer que, para mim, é uma honra, um privilégio intelectual dividir a mesa com o doutor Antônio Sasso e o meu colega, que eu conheço de longa data, o jornalista Rui Sintra. Os dois capitaneam a Casa de Portugal, em São Carlos, e, portanto, para mim é um privilégio, né, estar aqui nessa noite com todos vocês. E também queria agradecer a presença do nosso distinto público, né? Bem, eu começaria a minha fala, depois da leitura do resumo que o Rui solicitou, né? Me solicitou no começo da semana, mas ali já está colocado, de certa maneira, um determinado pensamento que eu tenho sobre a obra de Saramago, né? Mas eu começaria hoje a minha fala aqui, inicialmente com duas epígrafes, né? Que eu dedico a uma grande amiga que está nos assistindo, né? Que foram extraídas das falas do próprio José Saramago, né? A primeira das minhas epígrafes é a seguinte:
aspas, minha obra pode ser entendida como uma reflexão sobre o erro. Sim, sobre o erro, como verdade instalada e, por isso, suspeita. Essa seria a minha primeira epígrafe, né? A segunda seria, minha arte consiste em tentar mostrar que não existe diferença entre o imaginário e o vivido. O vivido poderia ser imaginado, assim como o contrário. Feito a leitura desses dois pequenos excertos que eu tirei de José Saramago, um conjunto de entrevistas que ele concedeu ao longo da sua vida, né? Eu também gostaria de definir um pouco como eu entendo a literatura produzida por Saramago, né? Então, eu vou pedir também licença ao distinto público, ao Rui e ao Dr. Antônio, para fazer uma pequena leitura de um pequeno texto que eu fiz, que sintetiza bem agora, que aí eu fecho o foco mais do ponto de vista da literatura propriamente dita, né? Eu considero a literatura produzida por José Saramago da seguinte forma, uma amálgama entre realidade e imaginação, bem como os universos do sonho e da política cotidiana. Nos momentos de crise da humanidade, o literato se transformava em político e largava um pouco a imaginação para se dedicar à realidade. A sua literatura, por essa qualidade, transitou sempre entre a ficção e a não ficção. Plasmou a sua lavra sempre por meio de um movimento dialético que transformava os elementos quantitativos, e eu estou tomando quantitativos aqui como realidade, em elementos qualitativos, que eu estou tomando aqui como imaginação. Ou vice-versa. Podia sair da realidade para a imaginação ou da imaginação que invertia totalmente o sentido da realidade. Produziu textos nos quais essas passagens mudancistas exacerbavam a lógica da própria língua portuguesa, para além dos seus limites. E é que eu sempre gosto de dizer isso, né? Ele não gostava, por exemplo, de usar o ponto final. Ele usava a vírgula, em seguida continuava a frase com a primeira letra em maiúsculo, né? Mas não só a sua pena marcou a literatura mundial para sempre, a sua voz também foi demolidora, e ela nos faz falta até hoje. Da sua tímida boca saíram denúncias contundentes contra as verdades titubeantes, os dogmas e as crenças ensombradas, ou ainda a desilusão que aceitava a banalidade consumista do mundo de maneira passiva. Então, aqui eu traduzi, vamos dizer assim, um entendimento mais geral de como que eu considero e a forma com a qual, né, eu sempre volto à obra de Saramago, sempre que tenho tempo, e sou um apaixonado leitor das suas obras, né? Mas, para essa fala de hoje, eu quero concentrar toda a minha arguição, né, em torno de duas obras de Saramago, né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, de 1991, e Caim, de 2009, né? Eu vou pedir para o Rui, produzi uma pequena arte, eu vou pedir para o Rui que a projete, por gentileza, porque agora eu vou fazer a leitura de dois excertos, de duas passagens, um excerto de cada uma dessas obras, né? Eu agradeço. Então, eu começo pelo Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Eu agradeço que o professor só me deu um tempinho para eu poder projetar. Tá ok. Tá? Mas eu posso começar a ler, Rui, e você vai projetando, por gentileza. Sim. Então, o excerto que eu escolhi do Evangelho, né? O filho de José e Maria
nasceu como todos os filhos dos homens, sujo de sangue da sua mãe, viçoso das suas mucosidades e sofrendo em silêncio. Chorou porque fizeram chorar, e chorará por esse mesmo e único motivo. De Caim eu escolhi a seguinte passagem, né? Sempre ouvi dizer aos amigos que as manhas do diabo não prevalecem contra a vontade de Deus. Mas agora duvido de que Satã não seja mais que um instrumento do Senhor, o encarregado de levar a cabo os trabalhos sujos que Deus não podia assinar em seu nome. Então, dito isso, né, tanto o entendimento geral que eu tenho da literatura de José Saramago e o fato de eu ter uma paixão em particular por essas duas obras e lido também duas passagens, 2 excertos, né, eu vou tentar agora estabelecer um fio de Ariadne, né, para poder transitar no que eu chamo de labirinto literário de José Saramago. Para poder, vamos assim, poder entrar nesse labirinto, não se perder nesse labirinto, ou ficar confuso dentro desse labirinto, né? Então, em consonância com o que eu penso, né, com a própria matriz do pensamento de Saramago, né, eu vou me basear em 2 leis, das 3 leis da dialética, né? A dialética aqui eu estou tomando não no sentido propriamente marxiana, mas eu estou tomando aqui também no sentido hegeliano, né? Do grande filósofo alemão da fenomenologia do espírito, né? A primeira dessas leis é a unidade e a luta dos contrários. Isso, de uma certa maneira, está posto no resumo que eu enviei para o Rui, e o Rui fez a leitura desse resumo como uma introdução à minha fala, né? E a segunda lei é a passagem das mudanças quantitativas para as qualitativas e vice-versa, que eu agora fiz uma referência a ela no pequeno resumo que eu elaborei e li para vocês sobre o meu entendimento a respeito da literatura de José Saramago, né? Então, aonde que eu quero chegar com essas 2 premissas das quais eu vou partir, né? A primeira delas é de que Saramago, como o Rui disse, né, ele era marxista e ateu, né? Então, ele era um profundo conhecedor da obra de Marx e também um profundo conhecedor do debate ulterior, né, que ocorre entre Marx e Max Weber no âmbito da chamada civilização ocidental, notadamente durante o século XX, né? Eles não se degladiaram teoricamente entre eles porque eles são de épocas distintas, né? Mas a sociedade ocidental, a civilização ocidental, notadamente no âmbito da academia, né, se debateu muito produziu grandes debates, né, sobre as explicações da origem do capitalismo, né? E o Saramago ele tinha um conhecimento. Quando a gente vai fazer uma leitura bem atenta de certas passagens, notadamente, por exemplo, aqui eu posso citar o capítulo 2 do Caim, né? Você vê que ali tem uma aula de economia política elementar, básica, né? E é muito interessante a alegoria que ele usa, porque Adão e Eva, antes de se meterem com a árvore da vida, né, eles viviam no Éden e não trabalhavam. Depois da expulsão, né, então Adão se vê na contingência de trabalhar para ganhar o sustento e garantir a materialidade da sua prole, né? E o Adão não sabia trabalhar, então há todo um processo que ele dentro de uma caverna, entra em contato com a população, porque ele é expulso do paraíso, e como se dá esse início desse processo do trabalho, né? Eu estou fazendo apenas uma pequena referência, né? Então, a outra questão
Portanto, enquanto que Max Weber, só para fazer o contraponto, né, computa a ética protestante, que é um cristianismo ocidental reformado a partir de 1517, né, eu estou tomando como referência aqui Martinho Lutero, né, essa ética protestante, desse cristianismo, vamos assim dizer, reformado, né, não mais católico, apostólico, romano, teria sido o grande criador do capitalismo, né? E aí, enquanto que Marx escreve o Capital, o Weber vai escrever a ética protestante e o espírito do capitalismo. Então, há de se pensar que Saramago, por ser um marxista, ser um comunista, né, que se filiou ao Partido Comunista Português desde 1969, era um profundo conhecedor desse debate, né? Porque esse é um debate fundamental no âmbito da civilização ocidental, né? Porque eu estou tomando a civilização ocidental a partir de dois pressupostos, tal como o Rui teve a oportunidade de ler no meu resumo, né? Que ela é constituída de dois grandes pilares quase que indissociáveis. De um lado, o capitalismo, de outro, o cristianismo, né? Eu sempre gosto de fazer uma referência ao último livro, ao último filme do Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, de 1999, né? Para mostrar essa plasticidade, inclusive do ponto de vista estético, né? Vamos dizer assim, dessa indissociabilidade entre capitalismo e cristianismo, né? Então, essa também não é uma questão que estava posta só pelo Saramago, né? Por exemplo, no cinema, o Stanley Kubrick, com Os Olhos Bem Fechados, na minha avaliação, coloca isso de forma magnífica, né? E também Pasolini, né, com o Evangelho segundo São Mateus, segundo Mateus, né, também ele trata de um Jesus Cristo absolutamente humano, né, tal como Saramago o tratou no Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Então, a arte e a cultura da civilização ocidental, ela sempre viveu nessa dicotomia, né, nessa contradição, nessa unidade dos contrários, de questões antagônicas, né? Como você colocar de um lado capitalismo e cristianismo indissociáveis, né? E de outro você colocar uma antítese baseada no ateísmo, que nega Deus, a existência de Deus, e se opõe a qualquer forma de manifestação religiosa, como sendo a que engendra, né, a existência humana, né? E o próprio capitalismo. Então, eu parto de um pressuposto de que é quase impossível entender a literatura do José Saramago se a gente não pega essa unidade dos contrários, né? Eu tomo a unidade como a civilização ocidental, né? E essa civilização ocidental marcada por essas duas estruturas que lhes são orgânicas, que lhes são viscerais, né? Que é o cristianismo e o capitalismo, a imbricação entre essas duas formas de manutenção material da sociedade e de, como se fosse vamos assim dizer, uma ideologia, né, que plasma toda a cultura ocidental via o cristianismo, né? Talvez nenhum ser humano no âmbito da civilização ocidental tenha sido tão retratado, tão, vamos assim dizer, pronunciado, né, como a figura histórica de Jesus Cristo, né? Professor Amarílio, 8 minutos. Tá bom. Então eu estou partindo desse pressuposto, né, de que o Saramago ele se coloca como produto, ele é um produto, ele é fruto dessa própria civilização. Pensemos, por exemplo, na língua portuguesa, que é uma língua neolatina, que nasce na Galícia e depois toma o norte de Portugal, no contato portucalense, e em 1143 nós temos a formação o que nós conhecemos hoje como o Estado português, né? E o desenvolvimento dessa língua portuguesa. Portanto, é quase impossível separar o próprio Saramago
da civilização ocidental. Portanto, aí a unidade. Mas, ao mesmo tempo, ele se utiliza de todo esse processo econômico e cultural que plasma, historicamente, a civilização ocidental para se opor a ela de forma antagônica. E ele se opõe pelo ateísmo e pelo marxismo, né? Então, eu acho que esse é um pressuposto fundamental, né? E aí ele, vamos assim dizer, ele vai tomar partido de Jesus, mas numa perspectiva humanista, né? E é impressionante os adjetivos, o tratamento que ele dispensa ao Pai Celestial de Jesus, né? Que para ele o pai era José, né? Então ele utiliza de várias palavras como vingativo, ciumento, invejoso. Então ele, vamos assim dizer, ataca duramente a possibilidade de uma existência de Deus, né? Eu posso ler uma frase para vocês do que eu estou falando, né? Numa entrevista que ele concede ao Estadão, ainda no fim dos anos 90, né? Olha só uma resposta que ele dá. Deus, demônio, o bem, o mal, tudo está na nossa cabeça, e não no céu ou no inferno, que também foram inventados pelo homem. Não nos damos conta que, ao inventar Deus, imediatamente nos tornamos seus escravos. Então, ele quer libertar Jesus, nessa figura histórica, né, do que São Paulo fez com ele. Aí eu estou me referindo claramente às epístolas paulinas, né, notadamente a minha preferida, que é a Epístola aos Romanos, né? Então, eu parto desse pressuposto, né? E eu, por último, só para concluir, dando o meu tempo, eu vou fazer para vocês uma pequena comparação de como Saramago entendia a religião, né? E como Marx definiu a religião, né? Então, na visão de Marx, né? A miséria religiosa constitui, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o ânimo de um mundo sem coração e a alma de situação sem alma. A religião é o ópio do povo. Essa frase última, que está colocada no Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, introdução, é uma frase célebre, né? E sempre que os detratores do marxismo querem atacá-lo, né? Essa frase ela é muito citada, né? E isso não há diferença nessa definição que Marx escreve ainda nos seus escritos juvenis, ainda na década de 40 do século XIX, com essa definição que eu acabei de ler para vocês, de Saramago, numa entrevista ao Estado de São Paulo no final dos anos 80, logo após ele ser laureado com o Nobel de Literatura, né? Então, por último, eu só queria fazer apenas mais uma única referência sobre isso, porque o Rui já está chacoalhando a cabeça e eu conheço muito bem o Rui, e eu sei que ele daqui a pouco me dá um cartão amarelo, né? Eu acho que no âmbito, eu não sou o autor dessa tese, mas eu me filio a ela, né? Eu acho que no âmbito da civilização ocidental, nenhum outro escritor escreveu sobre Cristo e o catolicismo sem se sujeitar a um respeito obrigatório como José Saramago. Ele foi, na minha avaliação, o mais ácido e contundente de todos eles. Por exemplo, nós podemos comparar a literatura de Saramago com dois grandes ícones da literatura mundial, o David Herbert Lawrence e o Norman Mailer. Eu recomendo fortemente, para vocês constatar o que eu estou dizendo aqui, a leitura de Apocalipse, do Lawrence, de 1931, e o Evangelho segundo o Filho, de 1997,
porque o Evangelho segundo Jesus Cristo é de 1991, né? Então, aqui nós temos dois escritores ditos malditos, no âmbito da chamada cultura ocidental, né? E, para mim, eles não chegam nem muito próximo da crítica tão ferina, tão ácida e tão contundente que o Saramago fez tanto ao capitalismo quanto ao cristianismo. Então, eu encerro por aqui e fico aberto para o debate. Aí o Rui é o nosso maestro. Muito obrigado, professor Amarílio Ferreira Júnior. Vamos aguardar o debate para mais daqui a pouco e vamos então passar, depois desta intervenção do professor Amarílio, vamos então ao nosso segundo convidado, o Dr. António Sasso Garcia Filho, advogado em São Carlos e presidente do Conselho Deliberativo da Casa de Portugal de São Carlos, que, em contraponto, resumo aquilo que será a sua intervenção nesta noite, começando por defender que o ser humano, pela sua própria natureza, é um ente contraditório. Um paradoxo, uma contradição. Ou, como dizia Raul Seixas, segundo ainda o Dr. António Sasso, ainda segundo Raul Seixas, uma, entre aspas, metamorfose ambulante. Para António Sasso, segundo a voz corrente, evoluir quando se muda de opinião é sinal de inteligência, pois José Saramago foi exatamente um contra-exemplo de tudo quanto dito acima. Ateu, socialista, convicto, defensor de causas eternas como os direitos humanos, a propagação da cultura e difusão da língua portuguesa, segundo António Sasso, Saramago parece que nunca mudou sua visão de mundo, conjugando as mesmas crenças, os mesmos valores e os mesmos princípios até ao fim de sua existência. Contudo, e ainda assim, jamais deixou de ser o homem culto, perspicaz, às vezes até mordaz, dono de uma inteligência arguta e lancinante, ao qual todos já nos acostumamos. António Sasso adianta que certa vez Saramago disse numa entrevista à apresentadora brasileira Marília, Gabriela, que brasileiros e portugueses eram povos realmente muito parecidos e que as diferenças decorriam basicamente de preconceito ou racismo. A apresentadora solicitou um exemplo, ao qual Saramago respondeu, entre aspas, abro aspas aqui, os brasileiros são vistos em Portugal como um tipo de Zé Carioca, fecho aspas, ou seja, alguém que vive a vida descompromissadamente. Pois bem, um dos aspectos mais marcantes da literatura e da obra produzidas por José Saramago, segundo António Sasso, consiste exatamente na vivacidade da sua comunicação, que considerava muito mais importante do que a correção ortográfica da língua escrita. Ora, a não observância rígida de regras ortográficas, segundo António Sasso, e de estilos literários, são pontos muito mais afeitos à personalidade brasileira que à da portuguesa. Talvez, mercê de sua forma de enfocar a linguagem escrita, o grande escritor tivesse mais em comum com o Brasil e com os brasileiros do que pudesse supor num primeiro momento. O Dr. António Sasso conclui o seu resumo colocando a questão se essa característica de Saramago provocou impactos no Brasil e nos leitores brasileiros. Será que realmente ele provocou esses impactos, alguns impactos? Muito bem, Dr. António Sasso, muito grato por estar presente neste evento e vamos então seguir atentamente o seu raciocínio, que à primeira vista, obviamente, é antagónico em termos daquilo que foi apresentado pelo nosso professor Dr. Amarílio Ferreira Júnior. A palavra é sua, Dr. António Sasso. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado, Rui, pelo convite. Eu quero aproveitar a oportunidade para ressaltar a data de hoje, né? Nós comemoramos hoje, no dia 10 de junho, o Dia de Portugal, e eu não me canso de dizer, nunca me cansarei, Portugal é a pátria-mãe do Brasil. E isso, para nós que somos descendentes de portugueses ou simpatizantes, isto, na verdade, representa uma referência muito grande para nós. Porque Portugal talvez tenha sido o país precursor da globalização da economia quando lançou ao mar as caravelas que acabaram descobrindo o Novo Mundo.
Quero aproveitar a oportunidade também para cumprimentar a todos os presentes, mas dirigir ao meu debatedor de hoje, o professor Amarílio, um especial parabéns em função da sua brilhante apresentação. Professor Amarílio, fazendo jus às melhores tradições da academia brasileira, trouxe uma apresentação primacialmente erudita. E eu admiro muito isso, porque é na erudição que nós aprendemos, de fato, a ciência. Porque, vejam, a ciência ela não precisa ser exata. Esse é um grande equívoco que muitas pessoas cometem. A ciência não precisa ser exata. Para ser ciência, ela precisa ter um método de estudo próprio e um objeto. E, dentro desse contexto, a academia desempenha um papel primordial, e o professor Amarílio, de parabéns pelo tanto que nos ilustrou hoje à noite, durante esta apresentação. Bom, Rui, eu vou pedir a você a gentileza de colocar... Eu preparei, senhores presentes e senhoras presentes, uma apresentação muito mais coloquial do que a apresentação que trouxe o professor Amarílio, tá certo? Exatamente pelo fato de que nós estamos falando sob a ótica do Brasil. Nós estamos falando sob o ponto de vista do Brasil. Nós estaremos aqui, ao longo dos próximos minutos, discorrendo um pouco sobre o impacto, os reflexos, o efeito que este grande escritor possa ter causado aqui no nosso país, se é que causou, como causou e sobre quem este impacto recaiu, tá bom? Então, nós vamos tratar aqui talvez nós tenhamos aqui uma apresentação, de fato, mais coloquial, mas, ao mesmo tempo, procurando sempre demonstrar o enfoque da narrativa sob a ótica de nós brasileiros, ok? Rui, podemos seguir, então, para o primeiro? Muito bem. Nós estamos tratando essa noite de mais do que apenas um escritor. Nós estamos tratando de talvez até mais do que um educador. Educador, que por sua vez é mais do que professor também, mas nós estamos tratando aqui de um pensador de convicções muito fortes. Como foi tratado aqui pelo professor Amarílio, nós estamos discorrendo sobre um marxista ferrenho, um ateu, um pensador que dizia a todo momento que continuava escrevendo porque entendia que possuía algo que pudesse interessar a terceiros e, por esta razão, continuaria escrevendo, até que entendesse que nada mais teria a dizer para qualquer outra pessoa. Mas esta força de convicção que José Saramago possuía me provoca uma sensação muito instigante que diz respeito com o paradoxo, com a contradição, como, aliás, o Rui teve a oportunidade de ler no resumo que eu passei. E eu sou muito ligado, eu gosto muito da contradição, do paradoxo, eu gosto muito dessas idas e vindas do espírito humano em relação ao mesmo ponto ao longo do tempo. E o paradoxo que eu coloco aqui é exatamente aquele que eu coloquei, que eu escrevi no meu resumo, no sentido de que é próprio das pessoas, como se diz na gíria, como se diz no ditado, é próprio das pessoas inteligentes mudarem de opinião. Não obstante, nós estamos aqui diante, talvez, de um dos mais completos escritores da literatura mundial, que seguiu as suas convicções até o final da sua vida. E com toda a erudição que nos trouxe aqui o professor Amarílio através da sua apresentação, podemos observar também que estas convicções não foram apenas mantidas, mas elas foram reforçadas ao longo da vida. Então, é um ponto muito interessante, muito instigante, e de uma maneira ou de outra que me chamou muito a atenção, porque se nós estamos falando aqui sobre reflexos, sobre o impacto da obra e da vida de José Saramago sobre o Brasil,
nós não podemos deixar de relembrar, não podemos deixar de recordar que o Brasil ainda é um país muito paradoxal. Então, veja, conversávamos agora, antes do início da apresentação, né, professora Marílio, Rui e eu próprio, falávamos que o Brasil ainda é um país adolescente. Todos sabemos que a adolescência é um período de grandes descobertas e, ao mesmo tempo, grandes frustrações. Então, assim, contradições, né? Mais uma vez, a gente observa, pelo menos sob a minha ótica, que o primeiro impacto que José Saramago, não que talvez tenha causado sobre o Brasil, sobre o nosso povo, mas talvez o primeiro ponto de convergência seja esse. Uma natureza, até certo ponto, bastante paradoxal. Rui, eu queria que você fizesse a gentileza de passar para o segundo slide, onde nós vamos tratar um pouquinho da dimensão política de José Saramago e os impactos que eventualmente possa ter causado no Brasil. Bom, todos nós sabemos que quando da filiação ao Partido Comunista Português, no final dos anos 60, Portugal vivia, né, como inclusive já tivemos oportunidade de debater na Casa de Portugal, a pátria-mãe do Brasil vivia um período bastante conturbado, também um regime totalitário, e o mesmo se passava do outro lado do oceano, onde nós vivíamos sob a égide de um regime de exceção, que havia chegado ao poder em março de 1964, e ali permaneceria até 1985. Então, é natural que regimes totalitários, como aqueles onde vivemos, é natural que esse tipo de regime acabe, de uma forma ou de outra, sufocando, asfixiando a voz de quem eventualmente não concorde com as suas convicções. E o que me admira muito na persona de José Saramago é o fato exatamente dele não ter se calado, ainda que provavelmente sob risco. Porque, da mesma forma que o regime totalitário no Brasil fez determinadas pessoas não apenas correrem riscos, mas incorrerem nesses riscos, certamente o mesmo aconteceu em Portugal também. Então, eu queria levantar aqui que a dimensão política do grande escritor transcende apenas o fato da literatura. Espraia-se também por outras qualidades da sua personalidade, como, por exemplo, a coragem. E é interessante nós notarmos, os nossos ouvintes hoje aqui, o poder de um homem apenas, um pensador, conduzir as conclusões de uma geração, de um determinado povo, de um determinado momento histórico. E nada melhor do que a política para que isso possa acontecer, né? Porque, como dizíamos antes do início da nossa apresentação, a política é o palco onde se apresenta o Estado Democrático de Direito. Falando um pouquinho sobre a dimensão social de José Saramago, e aí eu peço então ao Rui que avance para o terceiro slide, quais teriam sido os reflexos que ele teria lançado, ou sua obra teria lançado, sobre o nosso país? Nós talvez devêssemos desejar que os reflexos, os impactos tivessem sido bem maiores, porque, na realidade, pelo nível intelectual do escritor, pelo tipo, ou melhor, pela natureza dos assuntos usualmente por ele tratados, é claro que não seria um escritor, vamos dizer assim, popular, como muitos que nós temos no Brasil. Todo mundo sabe, tem exemplos aí de escritores que também têm seu mérito, evidentemente, mas que não detêm aquilo que nós falamos no slide anterior, que é a condição de formar opinião de gerações. Então, assim, a dimensão social que, na minha ótica, ele trouxe para o nosso país foi pequena, o impacto social, melhor dizendo, foi pequeno, justamente em virtude do fato de que sua leitura não era, assim, digamos, tão acessível ao grande público. Sem contar no fato de que,
como também foi dito no slide anterior, nós vivíamos num regime de exceção, onde certamente a censura se encarregaria de asfixiar as vozes de quem eventualmente pudesse apresentar um ponto de vista diferente daquele que prevalecia no regime. Certo? Rui, nós podemos prosseguir para o próximo slide, quando nós falaremos, então, um pouquinho sobre o culto à língua e não à forma. O professor Amarílio teve também a oportunidade de falar a respeito desse aspecto, quando ressaltou a ausência de pontos finais na narrativa do nosso escritor, né? De fato, enquanto eu estava analisando o material para que nós pudéssemos conversar nesta noite, num determinado momento, uma das pessoas que trabalham no meu escritório acabava dizendo assim, olha, era muito comum que nós tivéssemos, e nós discutimos bastante sobre isso, parágrafos inteiros ocupando uma página de um livro, por exemplo, ou até mais do que isso. Então, assim, observem que a forma que é tão presente e é tão, de certa forma, estruturante dentro da literatura, para este expoente talvez tivesse uma dimensão menor. E isso me traz à mente uma iconoclastia muito grande. O que é interessante também, porque, veja, de certa forma, este estilo literário traduz, dentro dessa iconoclastia, os reflexos daquele paradoxo que nós conversamos no início. Muito interessante que, por exemplo, alguém que acabou sendo considerado como o grande desenvolvedor, propulsor, talvez, da prosa na língua portuguesa em nível mundial, conseguisse tamanha projeção através, vamos dizer assim, talvez do desprezo em relação à forma que estrutura a nossa própria língua. Não sei se eu fui claro no que eu quis dizer, mas esse é um fato que me chama muito a atenção, porque, salvo engano, não, é um estilo, vamos dizer assim, único, é um estilo absolutamente ímpar, talvez pelo talento, né, do seu protagonista, que acaba permitindo ou impedindo que mais alguém se aproxime dessa característica. E sobre o Brasil, qual seria o impacto que este culto à língua, em detrimento ao culto à forma, teria nos causado? Talvez nós devêssemos desejar que o impacto fosse maior, porque também, como conversávamos antes do início da apresentação, infelizmente somos um país que ainda cultua a forma em detrimento da substância. E falávamos aqui do culto à autoridade em detrimento do culto à lei, e eu vejo semelhanças muito claras, porque, na realidade, nós precisamos todos aderirmos ao espírito das normas no que diz respeito à substância que elas trazem dentro da regulação ou da regulamentação do convívio social. Em detrimento da forma, como fez José Saramago, transportando esta característica de dentro da literatura para a existência do ser humano dentro da sociedade. Rui, eu gostaria que nós prosseguíssemos, por favor. Um dos grandes propulsores da língua portuguesa, né? Nós vamos falar logo mais também a respeito de uma outra questão que me chama muito a atenção, né? Como Portugal, um país pequeno, com uma população que não é grande, algo em torno de 9 a 10 milhões de habitantes, pode produzir tantos expoentes na literatura como o país vem produzindo desde muitos anos, desde outros séculos, né? Somos todos escritores, só que alguns escrevem e outros não. Olha que interessante. Alguns escrevem, certamente aqui, em termos de saber que tem alguma coisa a dizer e, de fato, dizer. E o que é mais sublime é conseguir fazer disso a sua forma de ganhar a vida. Porque imaginem os senhores o quão difícil é se tornar, de fato,
alguém que consiga formar opinião através da palavra escrita. É óbvio que a transmissão do pensamento através da fala já não é fácil, porque nós temos todos muitos níveis de percepção diferentes, que dirá através da palavra escrita, que é muito mais difícil, à medida em que, embora você possa voltar para retornar e esclarecer o parágrafo que eventualmente você não entendeu, nem sempre você consegue decodificar o que o autor de fato desejou dizer. E na condição de um grande difusor, um grande propulsor, propagador da língua portuguesa, José Saramago, na minha opinião, ombreia-se a outros gênios que Portugal produziu, como, por exemplo, Fernando Pessoa, o próprio Camões também. Eu não conheço a obra de Camões, nunca tive, assim, a oportunidade de me aprofundar sobre isso. Conheço tudo aquilo que nós aprendemos na escola, superficialmente, mas Fernando Pessoa, sim. Então, é uma questão interessante de nós notarmos, né, sob o ponto de vista da propulsão da língua portuguesa, o papel que esse escritor desempenhou. E o impacto sobre o Brasil? Que interessante, né? Uma vez, o general americano George Patton disse que Estados Unidos e Inglaterra eram dois países... o Rui está me sinalizando, faltam apenas 5 minutos? Certo. Estados Unidos e Inglaterra eram dois países separados pela mesma língua. Será que este mesmo fenômeno acontece também no Brasil? O português que se fala no Brasil, evidentemente, é diferente do português que se fala em Portugal. Mas a língua deveria ser única, né? Apesar desses esforços todos voltados para a unificação da língua, é claro que as diferenças culturais, regionais, geográficas, enfim, acabam provocando essas mudanças. Mas de certa forma, da mesma forma, é muito bonito nós entendermos e conseguimos verificar que, mais uma vez, o escritor consegue formar opinião, mesmo a um oceano de distância. Rui, por favor, vamos prosseguir. Já falamos um pouquinho, né, sobre essa, não diria nem comparação, mas sobre essa, enfim, estar a par, ao lado, ombreando grandes escritores portugueses, Eça de Queiroz, por exemplo. Nós lembramos um pouquinho antes da apresentação Camilo Castelo Branco, e outros tantos, né? Um daqueles que, para mim, é muito querido, Mário de Sá Carneiro, também um grande escritor, na verdade um poeta português, né? E Saramago, evidentemente que não exerceu nenhuma influência, nenhum reflexo sobre eles, porque todos eles são anteriores a Saramago, né? Mas será que o grande escritor obteve algum tipo de influência da parte desses outros escritores portugueses do passado? E escritores de fora de Portugal? Certamente que sim, né? Mas para nós podermos, então, cumprir o nosso prazo, eu vou pedir a você que pule o próximo slide e já passe para o último, que é o impacto na literatura brasileira e na nossa sociedade como um todo. Então, é interessante notar que, uma vez, eu acredito que tenha sido em 1991 ou 92, numa das manifestações que José Saramago fez aqui no Brasil, ele combatia muito fortemente, né, a globalização da economia, a qual ele chamava ele alcunhava de autoritarismo cultural, e remetia esse conceito para aquele famoso livro A Caverna. E o que é mais interessante é que, ao término dessa manifestação, ele defendia aquilo que ele chamava como uma insurreição. Mas é óbvio que um homem erudito como ele, um homem culto, alguém da sua estatura moral, inclusive, jamais defenderia uma insurreição armada. Então, ele defendia uma insurreição, vejam os senhores e as senhoras, uma insurreição ética, como forma do ser humano exercer sobre a vida que levamos hoje uma praxis
superadora, levando-nos a um patamar diferente, certamente melhor. Então, assim, mais uma vez, só para nós concluirmos aqui, Rui, é interessante nós observarmos que o público que teve acesso, ou tem acesso a esse escritor, é um público evidentemente diferenciado, não se trata de um autor popular no sentido de cair nas graças da grande massa, mas evidentemente que se trata de um formador de opinião que exerceu e exerce, certamente exercerá ainda por muito tempo, influências bastante expressivas sobre a inteligência no nosso país. Tá? Muito bem, senhores e senhoras, a mim coube falar sobre um pouco, né, sobre os reflexos e os impactos da vida e obra de José Saramago no Brasil. Procurei trazer aqui uma apresentação bastante coloquial para que nós pudéssemos também tentar fazer este link entre os paradoxos do nosso país e os paradoxos que o nosso protagonista de hoje trazia dentro de si. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. António Sasso. Vamos já entrar no período para colocação de questões, não só por parte dos nossos convidados de hoje, dos nossos debatedores, mas também por todos os que estão assistindo a este evento nesta plataforma. Bastante para isso, escrever no chat aqui embaixo, pergunta, a palavra pergunta, e aí vamos dar a oportunidade para que as pessoas também participem com os seus questionamentos, as suas dúvidas. Mas eu colocaria já o microfone já no lado do professor Amarílio Ferreira Júnior, que eu vi ele ali a abanar a cabeça várias vezes. Eu não sei se em acordo ou se em desacordo. Professor Amarílio, a palavra é sua. Olha, eu queria, mais uma vez, dizer que é um privilégio intelectual estar aqui dividindo esse debate com o Dr. Antônio Sasso, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui e aprendendo também. Acabo de aprender coisas com a sua exposição, né? Questões relevantes sobre o protagonista, né? Sobre o personagem que é objeto do nosso debate. Eu faria uma pontuação numa determinada passagem da fala do Antônio Sasso, quando ele diz que o Saramago se manteve com a mesma posição até a sua morte, né? Até o seu desaparecimento. E eu tenho uma hipótese, por que Saramago não mudou? E eu vou levantar essa hipótese a partir de uma frase, um excerto que eu também retirei de uma entrevista que eu li do Saramago. Eu fui com meus arquivos, né, reler as entrevistas e tal, essa coisa toda. O Rui falou, eu quero você com a tarefa na ponta da língua. Eu falei, puxa, Rui, então deixa comigo que eu vou fazer o dever de casa. Numa determinada entrevista, né, o Saramago vai dizer assim, estou convencido de que há de se seguir dizendo não, ainda que se trate de uma voz predicando no deserto. Esse não, ele é muito substantivo, né? Ele é substantivo porque é um não que se opõe à lógica do capitalismo e é um não que se opõe, na concepção de Saramago, à alienação que as religiões, em particular o cristianismo católico apostólico romano, produzia na mente dos homens, né? Então, como não havia no âmbito da civilização ocidental, eu insisto vamos assim dizer, aqui não é uma questão geográfica propriamente dito, aqui é uma questão mais cultural, né? Então, civilização ocidental, eu estou tomando não no sentido de uma geografia que corresponderia, por exemplo, à Europa e América do Norte, né? Que nós chamamos hoje de União Europeia, ou como os portugueses chamam de NATO, né? A OTAN, né? E os Estados Unidos e o Canadá do outro lado.
né, do Atlântico, o que a gente às vezes chama de atlantismo, né? Então aqui eu não estou, vamos assim dizer, fazendo essa redução geográfica de civilização ocidental, né? Então eu estou chamando de civilização ocidental o ponto de vista da essência da sua cultura, da essência da sua estrutura, o que seria aquilo que dá sustentação a esse conjunto de países situados geograficamente, no que pesa o fato que o acento meu não é na geografia, é nas relações econômicas e culturais. Então, do ponto de vista das relações econômicas, as relações capitalistas de produção. E do ponto de vista da cultura, é quase impossível pensar a civilização ocidental sem adjetivá-la de cristã, né? E muitos o fazem assim, civilização ocidental cristã. Mas, para o Saramago, ela não era só cristã, ela era uma civilização ocidental capitalista e cristã, né? Essa coisa é tão importante, e aqui eu não quero discorrer sobre ela, mas eu só quero fazer uma nota de rodapé, que esse cristianismo ocidental, católico apostólico ou reformado nas suas várias matizes, né? Ele é muito agressivo historicamente e ele combate até mesmo o cristianismo que está situado no Oriente, né? E o cristianismo que está situado no Oriente é o cristianismo ortodoxo, cujo o principal patriarcado está numa cidade que hoje, a capital de um país que hoje está sitiado pelo Ocidente, que é a Federação Russa, né? Então, não é o cristianismo, esse elemento da cultura da civilização ocidental, que se espelha também pela agressão militar, historicamente dizendo, desde as cruzadas, né? Lia outro dia um historiador dizendo, olha, cristãos, muçulmanos e judeus viviam muito felizes no Oriente Médio, em Jerusalém, antes das cruzadas, né? Alguém me falava, alguém escrevia umas linhas mais ou menos de forma como eu estou retratando aqui, mas eu retrato de forma tosca, era um texto mais elaborado e sofisticado, né? Então, então eu estou tomando o Ocidente assim. Então, para o Saramago, nada mudou nesse Ocidente, na civilização ocidental, da qual ele era dialeticamente, vamos assim dizer, um ser humano historicamente produzido por todos os elementos oriundos dessas duas grandes colunas de estilo neoclássico, né, se nós pudéssemos usar uma alegoria aqui, que sustentam o edifício da civilização ocidental, que são as colunas do capitalismo e o cristianismo, né? E é quase impossível, essa é uma tese que eu estou defendendo aqui desde o meu resumo ao Rui, depois durante a minha fala, de separar a literatura do José Saramago e a pessoa dele, a persona, gostei da expressão, da palavra usada por Antônio Sasso, né? A persona Saramago, né? Que aí é o político, é o escritor de romances, é o escritor de poesias, né? Porque a gente quase não fala das poesias do Saramago, né? Reparem que a gente, o Saramago é quase que sinônimo absoluto de romances, e isso não é verdade, né? Então, para o Saramago, né, ele, por conta dessa dialética da unidade à luta dos contrários, ele toma partido numa perspectiva que se opõe a essa essência estruturante que plasma a civilização ocidental. Ou seja, ele se opunha tanto ao capitalismo, porque ele era comunista, e ele se opunha tanto à concepção religiosa de mundo que, quase que artisticamente dizendo, né, vamos assim dizer, plasma a civilização ocidental, né? Então, ele pregava um ateísmo radical, né? E aí a gente tem que voltar às matrizes de Saramago.
E aí não dá para separar, na minha concepção, claro, eu posso estar equivocado, não dá para separar Saramago de Marx. Não dá para separar Saramago agora de um outro, que eu não fiz uma citação dele, mas por conta da filiação dele ao PCP, esse pensador, esse revolucionário, ganha projeção, que é o Lenin, né? Então, quando a gente lê os escritos de Lenin, principalmente antes da Revolução Russa de 1917, né, notadamente depois do fracasso da Revolução Russa de 1905, e eu estou fazendo aqui uma referência claramente a materialismo e empírico-criticismo, o ateísmo que o Lenin prega, né, na saga, na esteira do pensamento marxiano, né? Então, Saramago, é um equívoco imaginar que o Saramago não estivesse entranhado nessas brenhas mais profundas dessa literatura marxista, né? E o contraponto, por exemplo, que eu fiz aqui na minha primeira fala, entre Marx do Capital e Max Weber da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né? Então, a literatura do Saramago, até porque ele transitava tanto, a gente fica muito confuso com o Saramago, é uma confusão que eu acho genial, né? Entre realidade e ficção, de ficção e não ficção, né? É impressionante, porque uma coisa que eu acho que Antônio Sasso deve concordar comigo, e Rui também, né? Pelas origens portuguesas, é de que o Saramago tinha um humor que era absolutamente refinado, né? Refinado e cortava como uma navalha, né? E afiado, era um humor refinado e afiado e cortante como uma navalha, né? É o que a gente chamava há pouco de mordaz, né? Então, eu acho que ele emprega isso para fazer o trânsito entre a realidade e a ficção, entre a realidade e a fantasia, e confunde o seu leitor. Mas o tempo inteiro ele tem como referência o contexto histórico concreto no qual ele estava inserido. E ele era, visceralmente, um produto histórico, né, da civilização ocidental. Há de se lembrar aqui, eu vou fazer isso, e depois o Antônio Sasso vai fazer as devidas correções, que elas talvez sejam necessárias, né? É de que eu concordo com o Sasso quando diz que Portugal cria a globalização, né? Porque arranca as transações econômicas enclausuradas dentro do mar Mediterrâneo e abre para os mares, né? Depois o Saramago vai escrever uma alegoria inacreditável, a Jangada de Pedra, né? Portugal se descola do continente, se descola do continente europeu e começa a transitar pelos mares, né? E eu li aquilo e ficava pensando assim, pô, eu preciso voltar ao fundador da língua portuguesa, né? O moderno criador da língua portuguesa, né? Que Antônio Sasso também o compara. Seria uma blasfêmia o que eu vou fazer aqui, quase uma comparação, mas eu acho que não é possível, né? Camões, ele é o pai da língua, né? Não tem nada a ver. Ele é o pai da língua, né? Mas, de E qualquer aí, forma, professora Maria, deixa eu introduzir aqui o Antônio Sasso na nossa conversa, até para criar uma dinâmica de diálogo. Eu gostaria de perguntar ao Antônio Sasso se estará o professor Amarildo equivocado em alguns pontos ou você concorda plenamente com a visão dele, com o sentido dele? Veja bem, eu não quero aqui fazer eco à unanimidade, né? Mas enquanto o professor Amarildo falava, eu tomei nota aqui de uma frase que isso aconteceu durante a exposição que ele acabou de fazer, né? Mas ele repetiu, né, ou melhor, ele introduziu a frase que eu havia escrito aqui, sem ele saber, evidentemente, no final da sua explanação. Na verdade, Saramago foi um subproduto do meio que ele combatia. Ele foi um subproduto do meio que ele combatia, né? Como o professor falou a respeito das duas colunas, né, da civilização ocidental. Mas eu queria colocar aqui uma outra provocação ao nosso professor para que ele mas pudesse... o professor Amarildo adora provocações. Fica à vontade que ele adora.
Adoro. Bom, então ele já se sinta provocado. O que eu gostaria de perguntar para ele, quando o Saramago adjetiva, e o senhor colocou tudo isso aqui muito bem, né? Ele fala sobre a entidade superior como de forma vingativa, ciumenta, invejosa. Ao atribuir adjetivações a algo ou a alguém, não estamos negando a negativa e, portanto, como dois sinônimos se negam, nós não estaríamos admitindo a existência? Olha, essa é uma pergunta complexa e sofisticada intelectualmente para minhas capacidades literárias de respondê-la, né? Eu correria dela e me socorreria da filosofia, eu iria para debaixo das saias da filosofia, que aí eu me sentiria mais seguro, né? Como se fosse uma criança agarrando na barra da saia da mãe, né? Então, porque da literatura eu ficaria meio que suspenso no ar, né? Eu não sou da área de literatura, o Saramago, para mim, uma referência de um profundo humanismo, né? Então, eu me humanizo lendo Saramago, né? Então, é assim que eu entendo, né? É assim que eu o tomo, né? Se é possível usar essa expressão. Então, eu diria que não é possível ter uma... Porque não é possível ter a existência de uma unidade sem contradições, né? Agora, a contradição pode ser não antagônica? Eu diria que sim, né? Ela pode ser uma contradição não antagônica. Mas eu acho que nessa questão do ateísmo versus as concepções de mundos dos três monoteísmos, portanto, do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, eu acho que há uma profunda antinomia, né? Porque é a partir daí que nós poderíamos dizer assim, é a ideia que cria a matéria ou é a matéria que engendra o pensamento a partir do movimento? Essas perguntas, da onde você partir, de qual premissa você escolher, você deriva daí uma sequência de compreensões sobre você mesmo e sobre o próprio mundo. Né? Por exemplo, se eu fizesse a seguinte pergunta, se eu fizesse a seguinte afirmativa: o homem é uma criatura criada por Deus. E aí o Antônio Sasso, que é um homem arguto e vamos assim dizer, que não deixa passar em brancas nuvens, né, qualquer afirmação, ele logo poderia me perguntar assim, e quem é Deus? Aí Deus já passa a ser uma complexidade extremamente subjetiva na sua resposta. Eu diria para você assim, olha, um dos maiores filósofos de toda a humanidade, aí eu não vou usar humanidade no sentido porque eu quero preservar o conceito de civilização, né? Então, eu quero respeitar que existe uma civilização japonesa, existe uma civilização indiana, existe uma civilização chinesa, uma civilização árabe, e assim sucessivamente, né? Então, a humanidade fica um pouco muito diluída, essas especificidades, né? Então, até porque se a gente, talvez seja uma premissa para a gente poder entender agora o quanto que o cristianismo ocidental também, do ponto de vista cultural, ataca o cristianismo oriental, né? Com essa russofobia que hoje a gente tem no mundo, ela também se reflete pelas distintas concepções que ambos os lados têm sobre o próprio cristianismo, né? É muito comum uma Bíblia ortodoxa, por exemplo, só para dar uma referência para vocês, não ter o último livro do Novo Testamento. Então, não tem o Apocalipse. E o Apocalipse é um livro que, na minha avaliação, é um distintivo da cultura ocidental. Não é à toa que o Lawrence, a última grande obra dele, de 1931, tem o título Apocalipse, né?
Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso que esse grande filósofo do qual eu me referia, da civilização ocidental, que vem na melhor tradição da matriz grega, da dialética grega clássica, do trio de ferro, Sócrates, Platão e Aristóteles, ele vai dizer que Deus é uma ideia absoluta. E eu estou falando de Hegel, na Fenomenologia do Espírito. É uma ideia absoluta. Agora, do ponto de vista, vamos assim, de como eu posso explicar essa ideia absoluta, ela não se manifesta na história. Ela não se materializa na história. Né? Então, eu acho que o Saramago não mudou e passou a vida inteira professando a mesma concepção de mundo que ele tinha de antagonismo às essências constitutivas da civilização ocidental, porque essas essências não mudaram. Então, por que ele mudaria? Essa que seria uma hipótese que eu levantaria, na forma de uma pergunta. Por que ele mudaria se o capitalismo não mudou e se o principal elemento estruturante da cultura ocidental é condicionada pela concepção de mundo cristã? Professor, as colocações que o senhor faz são todas tão profundas que nos obrigarão a pensar durante a noite, após aqui o nosso debate. E o senhor falou aqui uma palavra que me chamou muito a atenção, que foi a palavra antinomia. Como todos sabem, eu sou advogado militante, e na minha área, antinomia significa conflito aparente de normas. Então, eu queria trazer aqui a ênfase. Por favor, Antônio, por favor, repita, por gentileza, que teve um delay, uma pequena falha. Por favor, repita, por gentileza. O senhor falou sobre a antinomia, né? E a antinomia é uma palavra que me é muito familiar, porque na minha área de atuação profissional, antinomia significa conflito aparente de normas. E eu gostaria de enfatizar o fato de que tal conflito é aparente. Então, talvez Saramago pudesse, sim, ter mudado de opinião à medida em que, a despeito do capitalismo não ter mudado, a despeito dos outros, vamos dizer assim, dos outros pontos que ele combatia na civilização ocidental não terem mudado também, nada impediria que este conflito aparente entre a sua percepção pessoal de José Saramago, e a falta de mudança do objeto sobre o qual ele lançava as suas reflexões, poderia ser uma mudança, ser um conflito meramente aparente, como é o conceito de antinomia dentro da minha área de atuação. Mas eu queria colocar aqui um outro ponto interessante também, que eu acho. Olha que sopro de genialidade. E aí, professor, eu vou tomar a liberdade de talvez aqui até chocar um pouco a nossa audiência, mas eu diria, veja que sopro divino, contradizendo o nosso grande homenageado de hoje, que é a fagulha de genialidade que, em alguns, como José Saramago, brilha tão intensamente, mas não em todos. Não é mais uma contradição? Não é um outro paradoxo? Eu te responderia esse paradoxo com uma outra frase do Saramago que eu gosto muito. E aí eu complemento a minha primeira parte dessa que eu poderia chamar, não sei se você vai concordar, bela polêmica, né? Uma frase do Saramago que eu adoro, né? O cérebro humano é um grande criador de absurdos e Deus é o maior deles. Isso, aspas. O Amarílio não seria capaz de engendrar uma frase dessa natureza tão complexa. Pois Isso é, só o gênio, esse sopro de gênio que você falou que pode produzir uma frase como essa, que é o Saramago. Não, sem dúvida nenhuma, mas o simples fato de adjetivar algo que ele entende que não exista, talvez não seja uma negação da negativa. Não, porque aí eu não quis, vamos assim dizer,
conectar tanto o Saramago a Lenin. Vocês viram que eu fiz um esforço para conectar ele a dois textos, um juvenil e um maduro, né? A famosa crítica ao direito de Hegel, a introdução, que eu adoro aquele texto, né? E o Capital, né? O livro 1. Aqui eu estou fazendo referência explícita ao livro 1, mais particularmente o primeiro livro do livro 1, né? Mas eu vou agora fazer uma referência de alguém que teve influência no pensamento de Saramago. E que a literatura, que o mundo literário, acadêmico, não dá, na minha avaliação, eu posso estar enganado, né? Tudo que eu estou falando aqui, eu ponho aspas e cito as fontes quando não são minhas. Agora eu estou falando, agora é uma opinião exclusivamente minha, né? Que é o Lenin, né? O Lenin, no Materialismo e Empirico-Criticismo, uma obra de 1908, se minha memória não está falha, ele vai fazer a seguinte referência, né? Que o cérebro humano... Agora eu vou falar um óbvio ululante, vocês vão me permitir, né? Eu peço desculpas por falar em óbvio ululante, né? É matéria. O cérebro humano é uma matéria. Segundo Lenin, é a matéria mais organizada, mais complexa e mais sofisticada que existe no universo até agora. Pode ser que amanhã baixa um disco voador aí e a gente tem seres humanos de outras galáxias que sejam mais complexos e sofisticados como nós, né? E os estudos sobre o cérebro, o século XX apenas começou esses estudos e eles estão cada vez mais, principalmente por conta da microbiologia, da revolução técnico-científica, notadamente no campo da microeletrônica, né? Então, essas coisas estão começando ainda, mas é possível operar alguém, um violinista, e fazer os ajustes finos no cérebro e ele ter todas as coordenações. As coisas estão chegando a esse nível, né? De sofisticação científica e tecnológica do ponto de vista dos estudos do cérebro, né? Então, essa matéria, ela tem a capacidade única no universo até agora, e ela é a única matéria, de produzir uma coisa chamada pensamento. Pensamento é um produto do cérebro humano. Esse pensamento você não tem controle sobre o pensamento dos homens. E os homens são inacreditavelmente pródigos, historicamente dizendo, de produzir maravilhas. E não são só maravilhas de agora, porque se a gente vai para a antiguidade oriental, de 3, 4 mil anos antes de Cristo, tem algumas maravilhas lá. E do ponto de vista científico e tecnológico, tudo aquilo era muito rude, muito, muito tosco, comparado com os processos científicos e tecnológicos. Então, o cérebro humano, na concepção, na tradição que vem de Marx, mas que notadamente de Lenin, é uma máquina, uma usina incansável de engendrar o que o Saramago chama de absurdos, né? Como Deus. E para o Saramago, quando ele lançou Caim, alguém foi perguntar para ele, olha, Saramago, teve uma grande polêmica, inclusive ele saiu muito magoado com Portugal, ele vai para as Canárias e tal, né? A Igreja Católica Portuguesa pega firme com ele e tal, e ele fala, olha, você vai lançar esse livro, Caim, e vai ter uma outra polêmica. Ele fala, olha, eu acho que a polêmica agora não vai ser tanto igual a outra, até porque os cristãos católicos não leem o Velho Testamento. E Jeová não é o Deus deles. Jeová é Deus dos judeus. Agora, se os judeus acreditam em todos aqueles livros do Antigo Testamento naquele Deus que está lá, ele usa uma palavra assim, eu não sou capaz de reproduzir de cabeça, eu não tirei esse excerto daqui na minha seleção, que hoje eu estou apresentando, mas ele diz que aquilo tudo é uma coisa muito, muito, muito complicada. Vou usar a palavra complicada aqui, né?
Então, a gente vai num livro sagrado dos cristãos e você tem dois deuses, né? Porque o Deus judeu não é o Deus dos cristãos. Jeová não é o Deus do Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, o Pai de Jesus Cristo, aquele que veio à Terra, redimiu a humanidade dos pecados originais e cria o cristianismo. Eu sempre acho que o cristianismo é uma invenção de São Paulo. Eu sou um fã incondicional de São Paulo, sou um leitor de São Paulo. Então, eu diria isso para o Sasso. Não sei se o Sasso há de ter algum tipo de concordância com isso ou não, mas aqui nós estamos num debate e penso que ele é um debate legal e eu estou gostando muito. Eu suponho que o Sasso está dividido entre uma parte em que ele concorda e outra parte em que ele não concorda totalmente, não é, António Sasso? Bom, só para fazer, então, uma menção a São Paulo, né? São Paulo teve uma vida épica, né? Ele viveu o lado épico da vida, né? Uma coisa muito interessante. Olha, eu até concordo mais do que eu discordo, embora eu não goste da unanimidade, sabe? Eu acho que o professor traz argumentos que são muito convincentes. Por outro lado, eu também ainda mantenho uma boa dose da minha posição orientada no sentido de que a negação da negativa resulta, digamos assim, dois polos semelhantes resultam num polo oposto. Não sei se isso contraria uma lei da física ou da química, não sei, mas talvez, de alguma maneira, isso talvez subverta um pouco o nosso pensamento aqui, o pensamento para o qual nós todos nos dirigimos essa noite, né? Enfim, Rui, eu não sei quanto tempo mais nós temos. Nós temos ainda algum tempo, mas eu gostaria de colocar aqui uma questão para os dois, a mesma questão para os dois. Finalmente, José Saramago é o quê para António Sasso e para Amarílio Ferreiras? Começando pelo António Sasso. Finalmente, o que é António? O que é que José Saramago é para você? Traduzindo, talvez, numa palavra, eu vou enfatizar de novo aquilo que eu disse no meu resumo. É um paradoxo, é um contrassenso, na medida em que, ao longo do nosso debate, eu pude entender, com toda essa aula que nos deu aqui o professor Amarílio, que ele, na realidade, talvez tenha mudado de opinião, sim, ao longo da sua vida, contrariando aquilo que eu imaginei num primeiro momento. Mas, certamente por outras razões, talvez não tenha, como se diz aí na gíria, né? Não tenha dado o braço a torcer. Então, eu acho que, professor, quero agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui com o senhor essa noite, com os nossos ouvintes também, o Rui especialmente, porque eu tinha uma posição mais ou menos sedimentada a respeito dessa grande personalidade, né, da história, da literatura, e eu saio dessa nossa reunião aqui com dúvidas, o que é muito bom, porque à medida em que, digamos assim, é oportuno que a dúvida sobrevenha, é oportuno que o questionamento sempre esteja presente para que nós evitemos de incorrermos sempre nos dogmas a respeito dos quais o professor também falou no início da sua apresentação. Saio feliz e saio com dúvidas, o que é muito bom. Muito bem, para o professor Amarílio faria a mesma pergunta. Finalmente, o que é António Saramago para você? Saramago, para mim, é um humanista, um profundo humanista, um humanista radical, que vai à matriz da civilização ocidental. A matriz, para mim, não é a Bíblia, com seus dois livros, né? Apesar de eu ser um leitor da Bíblia, notadamente do chamado Novo Testamento, né? Em especial São Paulo e o Apocalipse, só faço referência a esses dois livros do Novo Testamento. A matriz, para mim, é a Ilíada de Homero, são as epopeias homéricas, a Ilíada e a Odisseia, está na matriz da civilização, e Saramago volta a essa matriz na minha avaliação.
E essa matriz que produziu a civilização ocidental, quando a produziu e a produziu com a magnitude que produziu, né? Depois nós vamos ter uma outra grande epopeia portuguesa, de Camões, né? Os Lusíadas. Mas aí essa epopeia já está, eu vou usar uma expressão aqui, entre aspas, na perspectiva de tudo que dos argumentos que eu utilizei aqui. Ela já estaria contaminada pelo Deus cristão. Mas as epopeias da matriz civilizatória da qual nós pertencemos, não. Os gregos não eram cristãos. Os fundadores da civilização. Isso. Né? A matriz pode ser, para os cristãos, né, a Vulgata de São Jerônimo. Mas aí nem isso há consenso, porque o Martinho Lutero, quando vai fazer a tradução da Bíblia para a língua vernácula do seu país, ou dos reinados que constituía um pangermanismo, né, que hoje nós chamamos de Alemanha, ele começa a tradução pela Vulgata e ele logo descarta a Vulgata e vai fazer a tradução do grego e do hebraico, né? Então, nem a Vulgata há consenso entre os cristãos ocidentais de que a Vulgata seja a matriz fundacional da civilização ocidental e depois adjetivada de cristã. Então, para mim, o Saramago é um humanista. Alguém podia falar assim, o Saramago queria se desvestir da cultura ocidental e por exemplo, jogar se fosse possível, vou usar uma expressão chula aqui, mas vocês vão entender, e jogar na lata de lixo da história, inclusive a língua portuguesa? É óbvio que não. É quase impossível pensar o Saramago sem a língua portuguesa. A língua era a pátria do Saramago. O português era a pátria, a língua portuguesa era a pátria do Saramago. Portanto, é impossível desassociar o Saramago, né, dessa unidade, no que pese o fato de que ele, parte da unidade, se contrapõe à própria unidade, mas não na perspectiva de elementos dessa cultura que vem grega, onde a centralidade do mundo não está num Deus fora do homem, mas está no próprio homem. Que depois, com o cristianismo, sai do homem, né? E fica fora. E você já tem uma escatologia, eu estou usando aqui eu sei que quando a gente vai lá no dicionário da língua portuguesa, escatologia tem outro significado, eu estou usando aqui no sentido teológico, de um destino pré-concebido. Por que o Saramago, para mim, é um profundo humanista? Porque ele queria libertar o homem tanto do jugo do capitalismo como do jugo do cristianismo. Mas isso não é uma utopia? Isso não é uma utopia? Mas eu perguntaria para o senhor Rui Sintra, seria possível o homem viver sem utopias? Bem, então entramos na parte filosófica da questão, não é? Olha, eu estou tentando fazer um esforço, eu provavelmente não posso ter logrado tanto êxito, dado as precariedades dos meus conhecimentos filosóficos, de imaginar o Saramago, de não imaginar o Saramago, a sua literatura, os seus romances, né? Porque hoje eu me centrei em 2 romances, né? Uhum. Sem esse background da história e da filosofia ocidental. Uhum. Né? Por exemplo, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que impacto ele teria na civilização indiana, por exemplo? Que impacto ele teria na civilização chinesa, por exemplo? Muito pouco, porque eles não são cristãos. Uns são confucionistas, outros são hindus, né? Tem outras concepções. Então, essa personagem histórica de Jesus Cristo pouco tem a falar para um chinês do ponto de vista daquela cultura milenar. Pouco tem a falar para um indiano do ponto de vista daquela cultura milenar. Eu estou pegando 2... se o Egito existisse nessa perspectiva de manter aquela herança que eles não mantiveram, eu citaria o Egito também. Mas eu só estou pegando a Índia e a China, só para parar por aqui. Então, eu diria assim, ele é um humanista. E por que ele é um humanista? Porque ele quis libertar o homem. E qual foi o instrumento e a ferramenta que Saramago utilizou para a libertação do homem? Aí ele usou o lúdico, né? Aí ele usou o imaginário.
Aí ele usou que se fosse um debate acadêmico aqui, com as regras do método científico, nós diríamos assim, a não ficção. Né? Mas ainda bem que nós não estamos aqui, né, no acadêmico e regido por esses chamados métodos acadêmicos. E, por último mesmo, primeiro eu já fiz a minha conceituação, é humanista que quer libertar o homem de dois grilhões. Tá? Agora, esse homem quem? O homem geral da humanidade? Eu diria que não. Porque ele não tem nada para falar para um chinês confucionista ou para um indiano hinduísta, na minha avaliação. Não que ele não possa ser uma literatura universal. Eu posso ler um livro hinduísta e me encantar com aquilo, como um hindu e um chinês podem ler o Saramago e se encantar com aquilo. Por exemplo, Jangada de Pedra é uma paulada, que vale a pena você ficar naquela viagem louca de Portugal, navegando pelos mares, né? Qualquer um vai se divertir muito com aquilo tudo, porque aqui, vamos conversar, aquilo tudo é muito genial, né? Mas eu estou dizendo do ponto de vista daquela essência. Por último, eu queria fazer uma última réplica ao Sácio, dizendo o seguinte, Sácio, é assim, quase que eu falo para nós, né? Porque aí eu ia me filiar ao Saramago, mas eu não posso fazer isso aqui no debate. Mas é assim, a negação da negação é a tese, antítese e síntese. Não é binário. Para nós não é uma coisa binária. Eu nego ou afirmo. Eu nego, eu afirmo, eu nego e reconstruo a partir da negação, mas a negação não descarta a tese. Elementos da tese sobrevivem na síntese construída. Por exemplo, o Saramago, a língua portuguesa sobreviveria. Só que essa língua portuguesa seria despida de um misticismo cristão, de uma religião alienante, segundo Saramago, do homem, portanto, que escraviza o homem. Sim, ficou muito claro. Inclusive, durante a sua manifestação, me veio à cabeça a imagem de Dom Quixote, né? Depois que o Rui falou assim sobre a utopia, né? Na verdade, é um Dom Quixote lutando contra seus moinhos de vento e entrou para a história como essa persona, para usar de novo essa palavra, né? Mas só para concluir, a língua portuguesa, ela permite que a dupla negação resulte na afirmação. É interessante isso, né? E nós aprendemos isso, Rui, você sabe que aqui nós aprendemos isso na época do primário, na escola, como um erro, como se fosse um pleonasmo. Sim. Negar duas vezes com o intuito de afirmar, né? Então, assim, é interessante. Só que você, Sácio, na dialética, na terceira lei da dialética, que é a negação da negação, ou seja, da tese, antítese e síntese, a negação não destrói, não zera a tese. Por isso que a gente usa uma expressão que eu acho que é muito boa, por exemplo, né? Não existe zero histórico. Sim. Às vezes você vê um político brasileiro, ou na cultura popular brasileira, alguém falar assim, vamos começar tudo do novo. Acaba, tipo assim, vamos zerar a história. Isso é inimaginável. Né? Até porque o confronto da tese com a antitese gera síntese. Não, mas a síntese traz elementos, ela não é mais a tese, ela não é mais a síntese, ela é uma nova coisa, mas ela só existe por causa do confronto dialético, da negação. Ou seja, a síntese acaba, às vezes, resolvendo a contradição antagônica ou não antagônica. Só que, uma vez ela constituída como síntese, ela vira uma tese. E, em seguida, ela é questionada novamente e ela é derrubada. Isso é uma invenção genial dos gregos. Por isso que não tem, no Ocidente, não é possível sobreviver uma ideia por muito tempo. Você pode ter um desenvolvimento científico e tecnológico na China, mas eles não vão mudar o confucionismo deles. E olha o que eu estou falando aqui, é uma coisa grave. O Antônio Sassi ia comentar qualquer coisa, Antônio Sassi. Desculpa, Antônio Sassi. Apenas mencionei que o confronto entre duas
teses, uma não necessariamente oposta à outra, mas de qualquer forma postas em confronto, ao gerar uma terceira hipótese mesclada com pontos de ambas, na minha área de atuação chama-se silogismo, né? Então nós temos O silogismo. Na minha também. o substrato Silogismo. Você levanta duas teses e conclui uma outra. O substrato desse confronto gera uma nova premissa que logo depois, como o professor falou, será confrontada por uma outra, e assim infinitamente, e assim sucessivamente. Mas esse é um traço impressionante da cultura ocidental, porque ela nasce desse jeito. Ela nasce com essa matriz. E essa matriz está em Homero. Eu sou um fã da Ilíada de Homero. Eu tomo a Ilíada como um livro fundacional da civilização. Eu não tomo a Bíblia como um livro fundacional, mas sou um leitor da Bíblia. Já falei isso aqui, não vou repetir, né? Então, eu também me despeço dizendo que foi um privilégio. Fiquei muito surpreso com o convite, porque não sou da área de literatura, não sou da área de linguística, eu sou da área de história social, né? História da educação, filosofia da educação, sociologia da educação, e tenho o Saramago como uma referência de humanismo mais profundo e mais radical do Ocidente. Eu coloco o humanismo do Saramago como por exemplo, eu acho que ele ganha do Lawrence, por exemplo, que é um escritor fundamental da cultura anglo-saxônica, né, britânica. E o Norman Mailer como um dos ícones da cultura anglo-saxônica norte-americana, do ponto de vista de serem malditos, radicais, de confronto contra esses elementos também de capitalismo e religião no âmbito dessas culturas anglo-saxônicas, que são muito distintas, de certa maneira, apesar de sermos todos ocidentais, dessa latinidade nossa. Então, eu recomendo, às vezes, para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de discutir, e eu não tenho muito essa oportunidade, por isso eu estou muito feliz essa noite, porque jamais pensei que a Casa de Portugal de São Carlos pudesse me conceder esse privilégio, né? Eu sempre falo, olha, eu proponho o Apocalipse do David Herbert Lawrence, que é uma obra magistral. Aí, se você pega o Apocalipse dele e pega o Evangelho segundo Jesus Cristo, aí vocês vão ver a agudeza, o quanto que Saramago é agudo, o quanto que a pena do Saramago corta, retalha como uma navalha afiada o corpo cultural do Ocidente. Né? Eu também gosto daqueles romances do Lawrence, como aqueles romances onde ele deixa a sexualidade ocidental reprimida pelo cristianismo, que depois quem vai nos ajudar a libertar isso vai ser Freud, nos seus escritos, né? Como ele expõe aquela sexualidade e como ele expõe a sexualidade, o desejo feminino da forma como o Lawrence expôs, né? Então, que é outro tabu, né? Que aí os monoteísmos, um dos primeiros ataques é a sexualidade. Então, mas eu acho esse contraponto muito legal de se fazer, né? Ler o Saramago, aí fala, será que o Saramago é tudo isso mesmo? Aí eu vou ler o Lawrence, aí você fala, não, o Saramago... Ok, meus queridos. Eu penso isso, desculpa. Nós estamos na reta final. Eu só pedi agora, e muito rapidamente mesmo, telegraficamente, vamos fazer aqui os comentários finais. Eu começaria pelo António Sasso para comentário final, para a despedida, depois passar para o professor Américo. O comentário final é muito positivo e voltado para o agradecimento ao convite que você me fez, viu, Rui? Nosso querido presidente da Casa de Portugal, sempre um privilégio, uma honra poder estar aqui contribuindo com a nossa instituição, porque, como já disse no começo, Portugal é a pátria-mãe do Brasil e merece toda a nossa reverência, merece todo o nosso respeito. Uma saudação muito carinhosa a todas as pessoas que ficaram aqui até este horário, né, numa sexta-feira, nos acompanhando,
E um abraço muito fraterno ao professor Amarílio, a quem eu conheci apenas de nome, não tive a oportunidade, aliás, estou tendo agora a oportunidade de conhecer, e aceito aquela proposta que o Rui nos fez, para que nós nos encontremos pessoalmente, para tomarmos um café, e quem sabe continuarmos essa discussão, que de fato foi muito boa. Muito bem, Dr. António Sasso, muito obrigado pela sua participação, aquele abraço, é sempre um prazer revê-lo, é sempre um prazer trocar opiniões e trocar figurinhas com você. Professor Amarílio, seus comentários finais para a despedida. Bom, eu quero agradecer à Casa de Portugal, notadamente como herdeira da língua portuguesa em São Carlos, né? No sentido da língua portuguesa ser uma pátria. Então, eu queria me irmanar com Portugal pela língua, e aí a língua é minha pátria, né? Como já disse Fernando Pessoa, no livro dos Desassossegos, né? E me sinto muito honrado, foi um privilégio estar aqui com o Rui, com o Sasso, com o Distinto Público, que, segundo o próprio Sasso, é um público estoico, porque numa sexta-feira brava estamos aqui até essa hora a fazer uma discussão de uma persona, agora eu estou literalmente roubando uma palavra de Sasso, né? Que tem uma representatividade universal para mim. Porque eu dividi a humanidade em civilizações e tal, né? Mas o humanismo do Saramago é universal. Ele falaria aos corações de todos os homens do planeta Terra. E penso que essa discussão aqui, de um jeito ou de outro, tentou enaltecer essa persona desse humanismo tão iluminado. Pronto. Muito obrigado, Rui, Sasso e o Distinto Público. Muito obrigado aos dois convidados, ao Dr. António Sasso, ao professor Amarílio Ferreira Júnior. Vamos nos despedir aqui com uma citação que entrou aqui no chat, que diz o seguinte: se eu não tenho outra voz que me desdobre em ecos de outros sons, este silêncio é falar, ir falando, até que sobra a palavra escondida do que penso. Isto extraído dos poemas possíveis de José Saramago. Meus amigos... Hoje nós não tocamos deles, né? Exatamente. Meus amigos, um forte abraço. Muito obrigado a todos por terem compartilhado estes momentos e até à próxima. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui.